Boa noite, estamos começando mais um culto neste domingo maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês neste culto online, nesse momento de transição. Eu queria pedir para você começar a acalmar o seu coração, aonde você estiver nesse momento, em casa ou no trânsito, que você possa pedir para Deus acalmar o seu coração para nós iniciarmos mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos ter um momento de adoração, de gratidão ao Senhor e vai ser muito gostoso estarmos juntos em comunhão. E para iniciar esse culto deste domingo, eu gostaria de pedir para os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Salmos 126, um salmo muito conhecido e que falou muito comigo durante essa semana e espero que fale ao seu coração também. E diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, nessa noite de domingo, para iniciarmos este culto, nessa noite, que assim como foi com aquele povo que estava no momento sonhando, um momento no qual eles estavam vendo uma realidade de libertação, que seja assim nessa noite. O povo, em um determinado momento, olhava para Israel e não conseguia ver a realidade de que eles poderiam voltar a sonhar, que eles poderiam voltar a sorrir. E aqui no versículo 2 diz assim: a nossa língua se encheu de júbilo, a nossa boca se encheu de riso. Isso quer dizer que aqueles que estavam ao redor começaram a enxergar e ver o povo voltando a sorrir, o povo voltando a se alegrar. Então, meus irmãos, eu não sei como tem sido, o que tem passado com você durante esses meses, durante esses dias, durante essa semana, mas aqueles que estão ao seu redor, e principalmente o Senhor, o Deus do impossível, Ele está pronto para encher o teu lábio de júbilo. Ele está pronto para colher as sementes das tuas lágrimas e fazer você colher, fazer você pegar as suas sementes e colocar júbilo nas suas mãos, colocar júbilo na sua vida. Que em nome de Jesus, meus irmãos, neste início de culto, nós possamos celebrar e nos alegrar, porque nós não estamos louvando, adorando e cultuando qualquer um. Nós estamos sonhando os sonhos de Deus. Nós estamos vivendo os sonhos de Deus. Aqueles que estão ao nosso redor, que um dia talvez falaram: não vamos mais ver eles sorrindo. Não, eles vão ver os nossos lábios sorrindo, se alegrando, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então tome posse dessa palavra, meu irmão, que vocês possam ter certeza, assim como o Senhor encheu o meu coração durante essa semana, que independente das circunstâncias, independente daquilo que até esse povo passou lá atrás no cativeiro e sofreu, eles conseguiram mostrar para aqueles que estavam ao redor que os lábios deles se encheram de riso. E muitos que estão olhando para nós vão conseguir ver isso em nós. Então vamos orar para iniciar um culto abençoado de louvor, de gratidão e de alegria. E que todo lamento, toda tristeza, toda lágrima se transforme em alegria. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira, porque a Tua palavra é fiel, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós, Pai. A Tua palavra diz que aquilo que nós semeamos com lágrimas, nós vamos colher com júbilo, Senhor. Ó Deus, como aquele povo que um dia voltou a sonhar, Senhor, como aquele povo que voltou a sorrir, que isso possa acontecer nas nossas vidas. Que, Senhor, aquele que passou por algum tipo de tristeza, aquele, Jesus, que talvez
faltou sorriso nos lábios, que nesta noite possa haver um transformar, um jubilar no coração, Senhor, e que nós possamos cultuar, engrandecer, louvar o Teu nome, sabendo que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e que nós vamos colher grandes coisas em Ti, Senhor. Nos dá uma noite abençoada, uma noite de louvor, adoração ao Teu nome, Senhor. Esteja conosco, Senhor, falando e ministrando aos nossos corações aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. General é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora
cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Sabe, queridos, é tão fácil a gente falar das coisas de Deus, é tão fácil a gente dar uma palavra para as pessoas, mas nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, né? E eu tenho vivido essa experiência, sabe? Eu sempre falo muito para as pessoas das coisas, como elas devem fazer, o que é certo, o que é errado e qual caminho tomar. Mas esse louvor que a gente vai cantar agora, ele diz assim que Ele, Deus, continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus em qualquer situação da nossa vida. E tem um trecho que fala assim que chega o momento, chega o dia de viver tudo aquilo que você aprendeu. E até enxergar aquilo que você não pode ver.
duvidar. E chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar. É isso, que isso seja verdade na nossa vida. Que é tão fácil, né? A gente falar, mas nós vamos viver. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Não chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer um pouco das atualizações sobre o que tem acontecido na nossa mudança para a nossa nova igreja, né, que vai estar no canal 6. Então, uma das atualizações dessa semana que eu acho bem legal, né, sempre a gente aqui com compromisso, né, de vocês, né, a igreja está por dentro daquilo que está acontecendo, daquilo de toda essa transformação que a nossa igreja está passando, né? Uma transformação maravilhosa, um tempo novo que Deus separou, que Deus preparou pra gente, né? Então, alguma das coisas de atualização, né? Essa semana, se Deus quiser, né, oramos para isso, a gente está em fase de concluir, né, a parte do piso, certo? E as salas do Ministério Infantil. Então, essa semana já é um trabalho árduo, intenso, né, para concluir essa parte que é uma grande parte de toda a parte da obra que está acontecendo, né? Então a nossa expectativa é que até domingo, né, talvez o começo da próxima semana, a gente termine esse trabalho e já vai ser um grande avanço, né, de todo esse trabalho que está sendo realizado. Fechamos essa semana também o letreiro da igreja, o letreiro da frente da igreja, e definitivamente você não pode mais falar a nossa igreja do canal 5, né? Porque essa semana nós entregamos, né? Então o imóvel já está entregue, agora nós só temos de fato, né, o nosso local no canal 6. Então isso é com grande alegria também, porque de fato, né, define aí, concretiza toda essa nossa mudança,
né? E estamos concluindo, então, acho que anteontem, nós já finalizamos também toda a parte da mudança. Então, enfim, irmãos, tempo novo, né? Continue engajado aí no seu compromisso. Você que ainda não está participando dessa campanha, fique à vontade, procurar a sua liderança, procurar os pastores, e a gente vai estar passando para você como que você pode entrar nessa campanha e fazer parte disso, né? Eu acho que o importante é isso, você como igreja fazer parte dessa transformação que a gente está passando, amém? E não menos importante, né? Falar aqui um momento também de dízimos e ofertas, você vai ver aqui embaixo, né? Ou como você pode contribuir, tá? Então, irmãos, eu queria trazer aqui um versículo em 2 Coríntios 9, versículo 7, que fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então essa sempre foi uma primícia, né? Eu falo por mim, uma primícia na minha vida, né? De sempre no momento de oferta, de dízimo, ter isso de uma forma racional e consciente. Eu quero trazer a minha contribuição, eu quero ofertar na casa do Senhor, eu quero devolver aquilo que eu recebi, né, da minha renda mensal, que é trazer o meu dízimo com muita alegria. Isso foi uma primícia sempre na minha vida, e que, irmãos, você nessa noite possa fazer dessa maneira também, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Então, você que já está aí separando o seu dízimo, sua oferta, fazendo sua transferência, queria que agora você também parasse um pouquinho, baixasse sua cabeça e vamos orar. Amém, queridos? Senhor, obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo, Pai, que nós temos vivido. Sabemos que isso faz parte, meu Pai. Eu sei que o Senhor deu essa permissão para passarmos por esse tempo, e um tempo de bênção. E nós pedimos, Pai, a Ti, que o Senhor continue nos abençoando. Continue, meu Pai, provendo, porque nós, Pai, já com muita alegria essa semana, sabemos que o Senhor tem provido, o Senhor tem trazido, meu Pai, aquilo que precisamos, meu Pai. E, Pai, que possa sobejar, que possa transbordar, meu Pai. Essa é a nossa oração, mas antes de tudo, Te agradecemos. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor está nesse negócio. Então, Pai, nós sabemos que há muitas coisas para acontecer nesse local novo. Então nós glorificamos o Teu nome, já pedimos, meu Pai, que o Senhor apresse para que toda a obra possa acontecer de uma forma tranquila, sem problemas, para que o Senhor possa tocar, Pai, no coração de novas pessoas para contribuir, para fazer parte, Pai, dessa mudança tão linda que a Igreja Cristã da Família de Santos está passando, meu Pai. E nós também já abençoamos todas as ofertas, todos os dízimos que estão entrando, para que, Pai, possa haver sabedoria, Pai, dos nossos líderes que estão administrando essas entradas, para que haja, Pai, discernimento de como gastar, de como agir, de como usar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, toca na Tua igreja, toca, meu Pai, em irmãos, Pai, que talvez tenham ainda dificuldade, Pai, de entender, Pai, essa necessidade, meu Pai, e o quão bênção é, Pai, devolver, ofertar na Tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, os meus irmãos, abençoa, Pai, a Tua igreja, Pai, com poder, com graça, com amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus te abençoe. Queridos, agora nós vamos para o momento da palavra. Então, lembre de chamar sua família, de estarmos juntos aqui. Eu sei que você já foi muito abençoado com o nosso tempo de louvor. E hoje está conosco o pastor Lene, pastor da Igreja Cristã da Família de Vila Mariana, um grande amigo, um pastor que já esteve conosco em outros momentos. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente para que você seja muito abençoado. Lene, obrigado por aceitar o convite. Que Deus te use muito, viu? Aleluia! Graça e paz do Senhor Jesus, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, família querida, família de santos, nesse momento tão especial. Essa igreja é uma família guerreira, aguerrida, cheia de amor, transborda amor, família abençoada. E esse momento é tão especial, né? Porque vocês estão de mudança de casa, mas não de família. Eu sei que a família vai continuar sendo a mesma, preciosa e amorosa. Por falar em amor,
Essa terça-feira agora fiz 36 anos de casado. Benção, bem casados por sinal. E interessante que nós escrevemos um texto no grupo da família, né? E os filhos então começaram a falar de história, uma história, um fato, algo interessante que aconteceu, que eles viveram, que eles sentiram. E aí a gente percebe, né, com a nossa vida, que com a nossa vida Deus está escrevendo uma história. E isso é muito importante. E eu sei que na família de santos a história está sendo escrita. Mas tem um detalhe importante. Essa história maravilhosa, linda, ela só aconteceu porque alguém obedeceu a um chamado. Isso é fundamental. Alguém obedeceu a um chamado. Então o Evandro, a Sandra, quando obedeceram a um chamado, Deus começou a escrever uma história. E eu tenho certeza que ao longo do caminho, deu vontade de parar, deu vontade de desistir, parecia que as coisas não estavam fluindo como a gente desejava que estivesse, mas o temor ao Senhor, o temor ao chamado fez com que vocês continuassem. E olha a história linda que a igreja escreveu, que Deus escreveu através dessa igreja, através da vida de vocês e da obediência de vocês. Quantas vidas foram salvas aqui, quantos casamentos foram restaurados, quantas curas aconteceu, quantos casamentos aconteceram, quantas pessoas foram enviadas para outros lugares. Glória a Deus por isso. Deus escreve uma história através da nossa obediência. Então toda obediência ela vai gerar um legado. E esse é o título da minha palavra hoje. A obediência gera um legado. Glória ao nome de Jesus. Esse ano, o tema da nossa igreja é posicionamento. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então nós precisamos nos posicionar. Eu gostaria que todos nós, você que está me ouvindo agora aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, que você se posicionasse. Quando a gente obedece a uma ordem, aquilo que vem sobre as nossas vidas, quando a gente se posiciona em obediência, Deus começa a mandar, a enviar e a escrever uma história maravilhosa. E os frutos, com certeza, virão por causa desse posicionamento e dessa obediência. Quando a gente fala em família, né, eu e minha casa servindo ao Senhor, a gente está falando basicamente de relacionamento, amor, perdão. Isso na família de dentro, né, dentro da nossa casa, e na família chamada igreja. Porém, Deus, quando fala de família, irmãos, a visão dele é bem mais abrangente que a nossa. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus considera família aqueles que ainda não são famílias. Então, quando a gente se posiciona em obedecer ao Senhor, naquilo que Ele nos envia a fazer, ou no seu chamado, nós vamos fazer com que a vontade, o sonho de Deus, aquilo que está no coração de Deus possa acontecer. E aqueles que ainda não são famílias, vão se tornar famílias, porque nós obedecemos a um chamado. Glória a Deus! Eu creio que esse ano será um ano de bênção na vida de cada um de vocês, porque vocês vão estar posicionados e obedecendo ao chamado que foi conferido ao Senhor. Interessante também a gente observar que quando a gente fala de chamado, quando muitas vezes Deus nos manda fazer coisas, às vezes a gente quer ficar racionalizando as coisas, né? E trazendo para a nossa pequenez aquilo que a gente acha que Deus devia fazer. Às vezes a gente quer até dar ordem a Deus, né? Então, vou usar um exemplo bem simples aqui para a gente poder entender. Na nossa humanidade, quando a gente subtrai, diminui. E quando a gente divide, também diminui. Mas na matemática de Deus, na soberania de Deus, quando você dá
Quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, quando você dá o dízimo, matematicamente está subtraindo, mas nas mãos do Senhor, Deus está aumentando. Quando o menino lá que tinha 5 pães e 2 peixes dividiu o seu pão, a divisão fez com que ele fosse multiplicado. Então, quando a gente divide alguma coisa com alguém, Deus está multiplicando. Um prato de comida, quando é dividido, ele vira 2. E aí Deus acrescenta ainda mais para que isso seja multiplicado. Então, se a gente fica racionalizando, a gente não sai do lugar, a gente não faz nada. Então, nós temos que crer. Deus nos mandou fazer, há um legado na obediência, há uma bênção quando a gente obedece ao Senhor e caminha em direção à sua vontade. Hoje, eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra muito interessante para mim, porque me abençoou demais. Eu quero falar de um profeta que a gente muitas vezes dá uma ênfase num ponto importante, milagroso, mas eu entendo que aquele é o ponto central de algo que é muito maior. Eu vou falar do profeta Jonas. Quando a gente fala de Jonas, para alguém que conhece a história, para uma criança, qual é a primeira coisa que a gente fala? O profeta que foi engolido pelo grande peixe. Não é isso que a gente fala? É a história que realmente é aquilo que chama atenção. Mas eu queria hoje que você prestasse atenção que no livro de Jonas, que são 2 páginas e meia, tem um grande ensinamento. E o principal deles é que o grande protagonista do livro de Jonas não é Jonas, é Deus. É um livro que mostra com tanta ênfase, com tanta força, o amor incondicional de Deus para salvação, para libertação. Então preste atenção, a gente vai falar um pouquinho sobre esse profeta. É um profeta interessante porque se a gente olhar o resultado da obediência de Jonas, ele foi fantástico. Mas o pastor Paige Kelly, ele diz que, apesar dos resultados, Jonas fez tudo o que foi possível para que não tivesse sucesso a sua empreitada. Foi o único pregador que eu conheço, pelo menos, que ficou triste pelo sucesso da sua pregação. Então esse é um pouco controverso, mas mostra, e por isso que eu amo a palavra de Deus, que a Bíblia não esconde a fraqueza, a humanidade de todos aqueles que são chamados de heróis da fé, e todos aqueles que trabalharam para Deus, porque nós somos humanos, e na nossa dificuldade, na nossa limitação, a gente acaba fazendo coisas, e a gente, quando olha para a Bíblia, a gente tem a tendência a achar que aqueles homens eram perfeitos, eram sobrenaturais. Não, eles eram humanos como nós somos, tinham as suas fraquezas, tinham as suas limitações, tinham as suas dificuldades, mas uma coisa todos eles tiveram: eles obedeceram. Então esse ponto é o ponto chave da nossa fala de hoje. Vou dar um panorama aqui um pouquinho do livro de Jonas. Jonas, ele ficou meio intrigado, ele era intrigado, porque ele convivia próximo aos moradores de Nínive. E esses ninivitas, né, vamos chamá-los assim, eles eram um povinho assim que incomodava. Estava sempre cutucando, espetando, arrumando uma treta, arrumando um motivo para brigar, querendo tomar posse, querendo tomar aquilo que era deles. E Jonas não gostava muito desse posicionamento. E ele mesmo, penso eu, não o Senhor, como diz Paulo, né? Penso eu, que a oração dele era: poxa Deus, dá um jeito nesse povo aí, vai. Mas ele não queria de maneira nenhuma fazer parte do processo de Deus na vida daquele povo. E Deus, irmãos, ele conta comigo e com você no projeto para poder fazer transformação de lugares. Então, nós fazemos parte do projeto, fazemos parte do processo, tá bom?
Então vamos ler. Abra sua Bíblia aí em Jonas capítulo 1. E diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, Deus deu uma ordem a Jonas: vá até aquela cidade, tem um povo ali, vai lá e fala para eles. Fala aqui, e a gente vai olhar mais para frente aí, né? 40 dias estou dando de chance para eles ali. E se em 40 dias não houver nenhuma mudança, eles serão destruídos. Essa foi a ordem. Como eu falei, Jonas era incomodado e não queria fazer parte do processo. O que ele pensou? Vou fugir da ordem de Deus. Vou fugir da presença de Deus. Então ele pegou o navio lado contrário e começou a caminhar. Eu fico pensando aqui, né? Quando Deus falou isso para Jonas, acho que a grande preocupação dele inicial era: será que esses homens vão ser agora, vão partilhar o mesmo Deus que eu? E Deus começa a mostrar aqui, irmãos, que o amor de Deus, ele não é restrito a nenhum feudo, nenhuma família, nenhum povo em especial, mas o amor dele é para todos os povos, toda a língua, todas as nações. É o amor incondicional e que ele ama a todos. E aqui começou uma coisa inédita, né? Porque até aquele momento, pouquíssimas vezes, se falou do Deus verdadeiro, do Deus Jeová, a outros povos, senão o povo judeu. Então aquilo era fechado no povo judeu. E Deus está falando para ele agora: vai lá, vai falar, vai pregar, vai avisar aquele povo. Então foi algo inédito que aconteceu e Jonas não assimilou muito bem essa questão. Ele não conseguia entender, ele não estava aberto para o novo de Deus. E Deus tem sempre uma coisa nova para nós, porque Deus é dinâmico, ele se move, ele se movimenta, o Espírito Santo move nosso meio, não é uma rotina. Cada dia é uma novidade, porque Deus é Deus e ele continua fazendo aqui a sua vontade, apesar de nós. Então, o livro de Jonas é interessante, né? Como eu falei, Jonas não é o protagonista do seu livro. O protagonista desse livro, por incrível que pareça, é Deus. O amor dele se manifestando e se manifestando em todas, se você olhar em todos os momentos desse livro. Então vou pegar aqui alguns exemplos. Primeiro, o primeiro versículo que nós lemos diz: Deus chama Jonas e fala que o pecado daquele povo incomodou a ele. Então Deus se incomodou com o pecado do povo que morava em Nínive. Deus chamou Jonas e o enviou para uma missão. Deus mandou uma tempestade quando Jonas mudou, quis fugir da presença de Deus. Deus acalmou a tempestade quando Jonas foi engolido pelo grande peixe. Deus deu ordem a um peixe para que pudesse levar Jonas até a praia. Deus preservou Jonas no interior do peixe durante 3 dias. Deus ouviu a oração de Jonas lá dentro, no interior daquele peixe. Jonas fez uma oração, pediu a Deus uma segunda chance e Deus ouviu. Deus deu a palavra para que Jonas pudesse pregar. Disse qual era o assunto que ele ia falar.
Deus fez brotar uma planta para trazer sombra para o profeta depois que ele terminou a sua missão. E o livro, que começa com Deus se incomodando, termina com Deus mostrando a sua soberania, que ele governa sobre todas as coisas. Então, se você abrir lá em Jonas, capítulo 4, versos 10 e 11, está dizendo assim: Jonas, você teve compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde estão 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus soberano. Você tem compaixão das coisas, mas não tem compaixão das vidas. Você se sente quando perde uma coisa, mas não tem nenhuma sensibilidade para sentir quando você perde uma vida. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados com coisas e damos tremenda importância às coisas. Mas Deus não dá importância às coisas. Deus dá importância às vidas. Quando a gente chegar na presença de Deus e Ele perguntar para nós qual é o fruto da nossa salvação, do resultado daquilo que Ele fez na nossa vida, nós não podemos apresentar para Ele uma casa bonita, um carro novo, uma chácara maravilhosa, uma piscina de primeira. Ele vai olhar para nós e vai perguntar: cadê os frutos? Cadê as vidas? Eu não morri, Jesus não morreu pelas coisas, Ele morreu pelas vidas. Então tenha isso sempre em mente, irmãos. Todas as vezes que Deus nos der uma ordem, essa ordem vai ser sempre para a gente salvar, abençoar, orar por vidas que são preciosas para Deus. E aí você pode estar pensando assim: poxa, Jonas foi um cara medroso, Jonas fugiu, desobedeceu, fez tudo isso, mas teve o seu valor. E Jonas tem o seu valor porque Jesus fala de Jonas. Jesus falou de pouquíssimas pessoas do Velho Testamento, mas sobre Jonas ele fala. Está lá em Mateus 12, 38 a 40, que diz assim: os fariseus e escribas procuraram a Jesus e disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como este Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele fez um paralelo. Os dois foram para o interior, um no interior da terra, que Jesus foi sepultado, e outro para o interior de um peixe. Mas os dois ressurgiram, os dois saíram para trazer vida e trazer salvação aos povos. Então ele fez um paralelo entre ele e Jonas. Então Jonas foi sim importante aos olhos de Deus e realmente fez um trabalho extraordinário. E dentro do valor de Jonas, eu quero mostrar para vocês que quando Jonas se arrependeu, quando ele tomou consciência do fato dele estar desobedecendo ou de não estar fazendo aquilo que estava no coração de Deus, ele não vacilou mais, mas ele obedeceu ao que Deus queria. E a obediência dele trouxe um resultado extraordinário. Abra agora lá sua Bíblia em Jonas capítulo 3. Extraordinário o que aconteceu quando ele obedeceu. Então, quando eu e você obedecermos ao envio de Deus, ao chamado de Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça, pode ir e já vai celebrando a vitória. Vai ter dificuldade, vai ter luta, mas a vitória é certa. Amém? Então veja lá, capítulo 3 de Jonas, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo:
levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias. Se demorava 3 dias para poder andar na cidade inteira. E começou Jonas a entrar pela cidade e em um dia ele falou para toda a cidade. Ele andou a cidade inteira. Ele ficou tão impactado dele ter desobedecido a Deus que o que era para fazer em 3 dias ou em 40 dias, em um dia só ele fez. Um dia foi suficiente para ele poder impactar toda aquela cidade. Então, Jonas entrou pela cidade no caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas comam coisa alguma, nem se lhe dê alimentos e nem bebam água. Mas os homens e animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se para cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles faria, e não fez mais. Uau! Veja que toda obediência tem um resultado. Jonas vacilou, mas teve uma hora que ele falou: agora eu vou. E ele foi com tanta força, com tanta fé, que aconteceu algo inédito. Talvez você, não sei, mas eu nunca tinha visto animal fazer jejum. E aqui nós vimos que a cidade inteira fez um jejum, até os animais. E Deus olhou e falou: eu vou ter misericórdia desse povo. E mudou a sua fala. Não destruiu aquele povo. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus ama as vidas. Deus ama a sua criação. Ainda que ela esteja no monturo, destruída, sendo pisada por Satanás, ele olha para aquela vida e fala: eu não abro mão. Ainda que você esteja sendo lá, não sei qual é a sua situação hoje, sendo pisada, o diabo tentando te destruir, te arrasar. Eu estou olhando para você e está falando: você é minha propriedade. Eu não abro mão de você. Não abro mão de você. Esse é o amor de Deus. Esse é o pano de fundo aqui, o principal desse livro e desse ensinamento tão profundo e tão maravilhoso que Deus colocou na sua palavra para que nós pudéssemos aprender e entender o cuidado, o amor e a alegria de Deus para conosco. Como eu já disse, o propósito principal desse livro é mostrar o grande amor de Deus, mostrar a alegria que Deus tem de salvar povos, tribos, línguas, nações, de todas as formas, né? E às vezes, irmãos, a gente tem uma convicção de que Deus vai agir do jeito que eu quero, Deus vai agir da forma como eu gostaria, Deus vai agir do jeito que eu estabeleci para ser. Às vezes, a gente fica refém daquilo que a gente quer que Deus faça. Eu atendi uma vez um senhor lá
na minha sala, né? Lá na Vila Mariana. E esse senhor, ele determinou. Eu nunca vou procurar nenhum pastor, nunca vou pedir oração para ninguém, nunca vou pedir conselho para ninguém. Se Deus quiser falar comigo, Ele vai falar comigo. Passou o tempo, as coisas não mudaram, ele foi lá, me procurou. Conversamos, oramos, se sentiu bem, Deus tocou a vida dele e ele entendeu que o orgulho nos separa de Deus. Deus não ama o orgulhoso, Deus não apoia o orgulho. O orgulho só nos atrapalha, só nos faz distanciar da vontade de Deus. E nessa situação aqui de Jonas, quando ele resolveu fugir da vontade de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha falado para ele fazer, está lá na continuação da palavra, né, de Jonas capítulo 1, verso 4, diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e tiraram as cargas para o mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e perguntou: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: e vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só que coisa interessante. Uma tempestade violenta. Quando Jonas resolveu fugir da presença de Deus, a forma que Deus encontrou para poder trazê-lo para o caminho foi trazer uma tempestade. Então você hoje, que pode estar passando por uma tempestade, pode estar passando por uma luta, eu digo para você que você tem uma pergunta a fazer para você mesmo. E a pergunta é: essa luta está vindo, essa tempestade está vindo porque eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer? Ou essa luta, essa tempestade, ela está acontecendo porque eu deixei o propósito de Deus de lado? Eu não estou obedecendo ao seu chamado, eu não estou prestando atenção naquilo que Ele disse que era importante eu fazer. Se for a segunda, eu digo para você: se arrependa agora, volte para o propósito de Deus, porque o propósito de Deus, irmãos, quando ele acontece nas nossas vidas, nada se torna mais importante do que fazer a vontade de Deus. E o legado que nós vamos deixar vai ser algo maravilhoso. Se for a primeira, está se levantando uma tempestade porque eu estou fazendo a vontade de Deus, então o diabo se levantou. Bom, o diabo se levantou para cair, porque diante da vontade de Deus, o diabo não fica em pé. Tremendo, não é? Então, lutas, tempestades, dificuldades. Às vezes, a gente vai passar por dificuldades, irmãos, e essas dificuldades a gente tem a tendência a falar, a pedir para que Deus elimine. Às vezes a gente está passando uma dificuldade natural. A dificuldade é: meu chefe está me perseguindo, meu vizinho cria problema para mim, meu síndico não sei o quê, meu parceiro de trabalho está querendo me derrubar, querendo me passar a perna, eu sou constantemente injustiçado. Qual é a nossa tendência? Senhor, manda essa pessoa embora, faz com que o meu chefe seja demitido. Ou seja, a gente quer se livrar do problema. Mas entenda uma coisa: Deus ama as vidas e você tem a palavra de vida eterna. Então, se Ele tirar essas pessoas de perto de você, quem vai falar para eles? Será
Aí eu estou fazendo uma suposição. Será que isso não está acontecendo exatamente para que você possa falar, viver, ter atitudes de amor, ações de amor para impactar essa pessoa sobre o Evangelho? Ou sobre o Deus soberano? Me lembro que quando eu trabalhava na vida secular, eu tive um chefe, né? E esse chefe deixou claro para mim que ele não ia com a minha cara. E ele me avisou algumas vezes, dizendo, olha, você nunca vai ser promovido. Sabe por quê? Porque quem assina a sua promoção sou eu. E eu não vou assinar a sua promoção. Eu sou chefe. Enquanto eu estiver aqui, você nunca vai ser promovido. E todas as vezes que ele me falava isso, eu falava, olha, meu amigo, eu creio em Deus. E Deus cuida de mim. Todas as vezes, nunca destratei, nunca falei mal, nunca fiz rebelião, nada. Trabalhei, fiz o meu melhor. Um belo dia, mudou a gerência. Olha que coisa interessante. Mudou a gerência e a gerência que entrou ficou 6 meses na empresa. Mas em 6 meses, ele entrevistou todos os funcionários que trabalhavam na área dele, que era uma área muito grande. Procurou saber quem era, qual era a ficha que as pessoas tinham, que estudavam, qual era o sonho, onde queria chegar, e tudo. Conheceu todo mundo. Ele chegou e fez um trabalho ali interessante de conhecer com quem ele estava trabalhando. A gerência de uma outra área abriu 2 vagas lá de analista. Eu não era analista. E para ser analista ia ter o dobro do salário. Então abriu lá, ele fez uma concorrência interna lá, e pediu a esse gerente, o meu gerente, né, esse gerente que tinha assumido por 6 meses, né, não era 6 meses, mas ele ficou só 6 meses, se tinha alguém para ser indicado. Ele indicou várias pessoas, dentre elas eu. Então eu fui lá, fiz o teste, conversamos, fizemos várias entrevistas e tal. E no final da história, resumindo, eu fui escolhido para poder ser promovido. Quando veio a resposta, o gerente pediu já na RH a ficha, naquela época, não sei se ainda tem hoje, né, mas era uma ficha de promoção. Assinou e chamou o meu chefe direto ali para assinar também. Quando ele viu aquilo, ele falou, não, o Lênin não pode ir não. Por quê? Por quê? Porque ele vai ser meu substituto. A conversa do rapaz. Aí o gerente disse a seguinte frase para ele, e isso eu estava perto, né? Eu ouvi. Então arruma outro substituto, porque o Lênin já foi promovido. E aí, o cara teve que assinar, assinou, eu fui lá, me despedi dele, ele baixou a cabeça, todo sem graça e tal. Eu nunca desprezei, nunca falei nada. E o impacto foi tão grande que depois ele teve um problema familiar. Ele veio atrás de mim, pediu para eu orar por ele, pediu conselhos para mim. Então eu tive essa atitude e uma pessoa que começou a me perseguir se transformou depois no meu amigo, uma pessoa que foi conhecer o poder de Deus. Jonas estava aqui numa situação tremenda. Olha que ele estava aqui. Estava acontecendo uma tempestade tremenda. A Bíblia está falando aqui que cada um procurava o seu Deus. Imagina cada um olhando para o seu Deus, falando, fazendo promessas. E a pessoa que tinha a palavra, que conhecia o Deus verdadeiro, estava fazendo o quê? Dormindo. Completamente à parte do que estava acontecendo naquela situação. Completamente à parte. Se as pessoas iam morrer ou não. Estava todo mundo, o navio, jogaram a carga fora, as malas fora. E ele insensível, todo mundo parecia que estava caminhando para a morte. E ele não abriu a boca para falar uma palavra. Aí Deus usou os marinheiros para poder acordar Jonas, acordar ele fisicamente e acordar ele espiritualmente. E no verso 8 de Jonas, capítulo 1, eles fazem 4 perguntas para Jonas. Eles perguntam assim: quem é você? Qual é o seu histórico de vida? Que cidade é a sua? Que
família você pertence? Olha, isso impactou, essas perguntas impactaram tanto Jonas. E no verso 9 seguinte, Jonas parece que atordoado, parece que ele tomou um cruzado de direita, assim, né? Atordoado, ele responde assim: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha só, adorador. Aí ele acordou. Parece que ele falou: o que eu estou fazendo? Muitas pessoas, e eu já tive oportunidade de conversar com várias, num período, num determinado momento de dormência, a pessoa faz coisas inacreditáveis. E depois que ela fez aquilo que era inacreditável, que ela não deveria fazer, que era algo que ela mesma reprovava, parece que ela acorda e fala: meu Deus, por que eu fui fazer isso? E parece que foi o que aconteceu aqui com Jonas, né? Parece que ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Está todo mundo morrendo. Deus me mandou ir para lá e eu estou vindo para cá. Aí ele tomou uma atitude. E a atitude que ele tomou foi: eu sou culpado. Eu sou culpado. Pode me jogar na água, que eu sou culpado. E a história aqui vai continuar, né? E a gente vai perceber que ele é jogado mesmo no mar, e o peixe vem, por ordem de Deus, o engole, e lá na barriga do peixe, num lugar improvável, ele faz uma oração, e ele pede a Deus uma segunda chance. A oração dele é linda. Depois leia esse livro, são 2 páginas e meia. Você vai ler assim, essa noite ainda, antes de dormir, vai ler, porque essa palavra ela mostra tremendamente o amor de Deus. Um lugar improvável, ele faz uma oração: Deus me dá uma segunda chance. E Deus não abandona um coração quebrantado. Saiba disso. Um coração quebrantado move o coração de Deus, move as mãos de Deus. Deus foi lá e deu ordem para o peixe: vai lá e joga Jonas na praia. Jonas não precisou pagar nem o navio de volta, hein? O peixe levou ele lá e deixou na praia onde ele precisava estar. Então isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente toma consciência e a gente toma uma atitude, se quebrando o coração e fala: errei, mas Deus, eu não quero errar mais. Eu não quero errar mais. E nessa situação, a gente aprende aqui na continuidade, aqui lendo, né, os versos 9, 10, 11, a gente vai ver aqui que Jonas fala: eu sou culpado, pode me jogar no mar. E os marinheiros nos dão uma tremenda lição de amor. Esse é o verdadeiro estamos juntos. Toda hora a gente fala, né, estamos juntos, mas na primeira dificuldade descartou o estamos juntos. Não estamos mais juntos. Estamos juntos, mas não estamos. Então é essa. Mas esse marinheiro nos ensinaram exatamente o valor do que é estarmos juntos. Porque eles não conheciam Jonas, não sabiam, eles nem sabiam a origem dele, não sabiam quem ele era. Ele que falou, ele confessou: eu sou um adorador. Mas até aí. E eles falaram, olha o que eles falam no verso 13. Ao invés de jogar no mar, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, para que ninguém se perdesse. Que tremenda compaixão!
Você é culpado, você assumiu que está errado. Beleza, era muito fácil falar, então vai, descarta ele aí. Não. Estamos juntos, ninguém vai ficar para trás. Nós vamos em frente, nós vamos fazer tudo o que for possível para que ninguém seja descartado. Você não é uma mercadoria descartável. Você não é uma pessoa descartável. Deus está olhando para cada um de vocês e está dizendo: eu não abro mão da sua vida. Glória a Deus. Eu tenho um monte de defeito, mas Deus está falando para mim assim: eu não abro mão de você. Não abro mão. E eles fizeram tudo o que foi possível, mas não teve jeito. E aí eles tiveram que jogar. E quando eles jogaram, eles fizeram uma oração: Deus, não lance sobre nós o sangue desse homem, porque nós fizemos tudo o que foi possível. Tudo o que foi possível. E aí eu pergunto: temos feito tudo o que é possível para salvar as vidas que estão ao nosso lado? Temos feito tudo o que é possível para não deixar ninguém embora? Para que ninguém seja descartado verdadeiramente? Irmãos, aproveitando esse momento da mudança, vocês vão estar agora num outro patamar, num outro lugar. Se posicionem, digam: Senhor, conte comigo. Aquilo que eu não fiz até hoje, eu vou fazer para a honra e glória do teu nome. Ou se eu fiz meia boca, ou se eu fiz de qualquer jeito, a partir de hoje, eu vou fazer da melhor maneira possível. Vou me importar com tudo aquilo que o Senhor me falar para fazer. Vou me importar com o ministério que o Senhor me deu, com o chamado que o Senhor me deu, com a vocação que o Senhor me deu. Eu vou me importar. E agora estamos num outro lugar. Esse lugar, a glória da segunda casa, será maior do que a primeira. Aleluia! Em nome de Jesus, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muitas coisas aconteceram aqui, mas tremendas coisas vão acontecer a partir de agora, porque Deus está nesse negócio. Glória ao nome de Jesus. E aí eu termino e pergunto para você: quem é você? Você tem realmente feito tudo aquilo que Deus pediu para você fazer? Deus tem sido a prioridade da sua vida? Você tem sido parte no processo de Deus? Ou, se você ainda não faz parte dessa família, ou não se sente pertencente a esta casa, eu pergunto para você: você não quer hoje fazer parte da família de Jesus? A família de Deus que move céus e terra para salvar pessoas violentas, desprezadas, abandonadas, porque Ele não descarta ninguém. Ele não quer descartar você, mas você hoje precisa se posicionar. E a palavra que eu comecei dizendo, o legado da obediência vai ser algo tremendamente mensurável na sua vida. Se posicione e você vai ver coisas grandiosas acontecendo com você. Glória a Deus! Aleluia! Quero orar por você agora. Senhor Jesus, eu quero agora clamar em nome de Jesus, que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, esse amor imensurável possa estar contagiando a minha casa, a minha vida, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, aquilo que Deus te colocou nas mãos para fazer, que seja algo maravilhoso, extraordinário, sobrenatural, que venha a graça do Senhor sobre a tua vida agora, e que se tem aqui alguém que está se posicionando com Jesus,
Nós queremos que agora você seja recebido com o amor de Deus e com o amor dos irmãos. Venha para o corpo e você nunca será descartado. Venha para Jesus e você nunca será descartado. Glória a Deus, eu quero abençoar a Igreja de Santos e multiplicar sobre ela a graça do Senhor, a fé sobrenatural, o amor de Jesus sobre cada um desses irmãos. Que cada pessoa que chegar na porta possa sentir a tua presença. E a tua presença é o amor. Que eles sintam o amor da porta de entrada até em todos os lugares onde ela for. Eu quero abençoar este dia maravilhoso, este culto maravilhoso e a tua presença que faz tudo se transformar em maravilhoso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, grandes coisas Deus tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém? Queridos, Deus tem sido tremendamente providencial nas nossas vidas e tem suprido toda a nossa necessidade. Louvamos a Deus por você que tem contribuído, que tem orado também e que está assim com uma certa ansiedade aguardando a nossa igreja ficar pronta para que possamos juntos estar cultuando a Deus. Agora nós vamos mostrar algumas imagens da nossa reforma para que você veja como está ficando o nosso novo local. Palavra de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus pela vida do pastor Lane. Tenho certeza que você foi muito abençoado. Meus irmãos, presta atenção nesse aviso agora. Domingo que vem, 19 de dezembro, nosso culto de Natal será online. Ele não será presencial. Nós só vamos voltar com os cultos presenciais quando a igreja estiver em condições de estar recebendo todos os irmãos para que tenhamos de novo nossos cultos presenciais. Queridos, então, domingo que vem, reúna sua família para participar desse culto, estarmos juntos prestando culto a Deus e principalmente celebrando o nascimento do nosso Salvador. Esse é um dos nossos cultos mais importantes, um culto marcante da Igreja Cristã da Família em Santos. Os irmãos estão se preparando com muita dedicação, grupo de dança, grupo de street, as crianças, todos querem fazer o melhor para o nosso Deus. Então domingo que vem nós vamos ter um culto lindo, um culto maravilhoso, mas ele será online, ok? Então reúna sua família para estarmos todos juntos participando do nosso culto de Natal online. Lembrando você também que durante essa semana nós continuamos com as nossas programações que estão online, nossa reunião de oração amanhã às 20 horas. E você vai receber um link no seu celular, como toda segunda-feira é enviado. Teremos a nossa reunião de oração também às 15 horas, às terças, e às quintas-feiras no WhatsApp. Os irmãos têm enviado também um link para você. O nossa live no Instagram, quarta-feira às 20 horas, também não perca. E as pequenas famílias que estão se reunindo às sextas-feiras às 20 horas. E no sábado nós vamos ter o Giving Thanks, falei certinho? Giving Thanks do Canai, dia 18, né? O meu inglês, irmãos, não é lá essas coisas, então pode dar risada, não tem problema.
do Canai, você vai receber informações, os jovens, adolescentes vão receber informações nos grupos deles e também através do WhatsApp, o horário certinho, como vai ser sábado, essa reunião maravilhosa dos jovens e adolescentes. Pais, incentivem seus filhos a estarem participando do Canai no próximo sábado. E terminando e repetindo, domingo que vem, todos juntos no nosso culto de Natal online, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma noite maravilhosa. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por este culto abençoado, por esse momento espiritual, Senhor. Sabemos, ó Deus, que esse momento foi precioso, tua palavra não volta vazia, Senhor, esse momento que tua igreja se reúne para estar te adorando, prestando culto a ti. Eu quero pedir que o Senhor derrame tua bênção sobre cada casa. Abençoa, Senhor, cada casal, os filhos. Abençoa, Deus, o trabalho dos meus irmãos. Que haja paz em todos os corações. Que o Senhor livre todos da ansiedade, das preocupações. Que o Senhor lembre todos os teus queridos a estarem confiando em ti, Senhor. Confiando nas tuas promessas, confiando nas tuas misericórdias, Senhor Deus, porque elas são certas, ó Deus, e o Senhor não erra. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o trabalho, abençoa a semana de todos os nossos queridos, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, esteja sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela terra. Amém e amém.